Olá, alunos e alunas. Sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula. Me chamo Ícaro Castro e essa é a disciplina de Geociências. Ao final dessa aula, vocês devem conseguir descrever o processo de formação de células eucariontes, conhecer a história evolutiva de animais e plantas, e conhecer a origem evolutiva humana, bem como alguns hominídeos ancestrais. Se vocês lembrarem bem, na primeira videoaula eu falei que a geociências não estuda somente a Terra em seus aspectos físicos, mas também interações entre a vida, a Terra, o ar e a água na construção do sistema Terra. Então, se nós vamos agora falar de vida, temos que primeiro lembrar da unidade da vida, que é a célula. Ou seja, todo ser vivo existente possui células. E como eu disse, elas são as unidades anatômicas e fisiológicas dos seres vivos. Por que anatômica? Porque todo ser vivo tem o seu corpo formado por células. Por que fisiológica? Porque as atividades metabólicas dos seres vivos acontecem dentro das células. Então, existem dois tipos de células: procariontes e eucariontes. As procariontes, elas são as células mais antigas que existem e são caracterizadas por não terem núcleo, ou seja, o seu material genético, vejam, é disperso no citoplasma. Células eucariontes possuem uma carioteca, ou seja, um núcleo. Verdadeiro, carionte, carioteca, ou seja, eles possuem um núcleo bem definido e esse núcleo ele protege o material genético. Se eu disse que a célula procarionte ela apareceu primeiro, quer dizer que a eucarionte ela é proveniente de uma célula procarionte. Então, como aconteceu esse processo de formação de células eucarióticas? Inicialmente, procarionte ancestral, uma linhagem, ele perdeu a sua parede celular e assim ficou mais flexível. Dessa forma, a sua membrana plasmática começou a sofrer invaginações e estas formaram organelas membranosas como retículo endoplasmático liso, entre outras, bem como o núcleo, que agora passa, observem, a circundar o material genético. Mas nesse ponto ainda não é uma célula eucariótica. Esse processo de formação de um eucarioto aconteceu definitivamente quando essa célula pré-eucariótica tentou ingerir uma bactéria aeróbica, ou seja, uma bactéria que usa o oxigênio para se alimentar. Não se sabe por que essa bactéria não foi digerida e ela passou a existir dentro da célula, que agora sim é eucarionte. O nome dessa teoria é teoria endossimbiótica. Endo porque aconteceu uma simbiose dentro da célula. O que é simbiose? É uma relação ecológica em que os dois seres se beneficiam. A bactéria aeróbica se beneficia porque ela ganha proteção e alimento, e a célula eucarionte se beneficia porque ela consegue produzir energia com muito mais eficiência, sendo a mitocôndria, que foi a organela formada a partir dessa endossimbiose, a máquina energética das células eucariontes. Um grupo de célula só sofreu uma endossimbiose, tendo somente a mitocôndria, como por exemplo animais, fungos.
Mas outro grupo de eucariotos posteriormente sofreu outra endossimbiose. E nesse caso, ele se alimentou de uma bactéria fotossintetizante. Aconteceu a mesma coisa, a bactéria não foi destruída e então formou uma organela chamada de cloroplasto. Por isso que as plantas e as algas fazem fotossíntese, porque elas tiveram essa endossimbiose, o ancestral delas, e assim tiveram a capacidade de fazer fotossíntese. Dessa forma, as células eucarióticas surgiram com cerca de 1,7 bilhões de anos. Então, primeiro surgiram as células eucariontes para poder se formar, por exemplo, as plantas. Então, como foi que as plantas surgiram? Elas surgiram a partir de uma concentração de várias algas que antes eram unicelulares e começaram a ficar mais próximas, unidas por uma bainha de mucilagem. Posteriormente, esse agrupado de algas formou uma estrutura chamada talo, que até hoje é presente nas algas. Por algum motivo, esse talo ele conseguiu habitar o ambiente terrestre. E, depois de algumas modificações, a partir do grupo das algas, surgiram então as plantas. E as plantas surgiram há cerca de 470 milhões de anos atrás. Então vejam, existem 4 grupos principais de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Lembrando que a alga que deu origem às plantas são algas chamadas de verdes ou clorófitas. Se as algas clorófitas deram origem às plantas, alguma evidência histórica deve ter que aconteceu esse processo. Então, quais evidências podem nos fazer afirmar que as plantas são provenientes de algas clorófitas? O primeiro ponto é porque algas clorófitas e plantas em geral têm clorofila A e B. Além disso, algas clorófitas e plantas armazenam açúcar na forma de amido. Quando você vê, por exemplo, no mercado amido de milho, é porque o amido é a forma que a planta armazena o seu açúcar. Além disso, algas clorófitas, bem como as plantas, elas têm parede celular nas suas células, feita de quê? De celulose. E a outra evidência é que tanto plantas como algas clorófitas têm um gameta flagelado, um gameta que nada dentro da água. Então, as plantas, elas se dividem em, como eu disse, 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As embriófitas são um grupo das plantas porque as plantas têm como característica possuir embrião maciço. E observem aqui, algas não possuem embrião maciço, plantas sim. Então, o embrião maciço foi o que permitiu o surgimento das plantas. Aí, o primeiro grupo de plantas formados foram as briófitas, seguido pelas pteridófitas. Qual foi o ganho evolutivo entre briófita e pteridófita? É porque pteridófita ela possui vasos condutores, xilema e floema, e as briófitas não possuem. Depois das pteridófitas vem o grupo das gimnospermas. Então, gim significa nu e esperma, semente. Ou seja, esse grupo agora tem semente nua, não é protegida por um fruto, ou seja, não tem fruto, mas tem semente. E também nele apareceu o grão de pólen. E depois, as angiospermas,
que é o grupo mais atual, é o mais recente, e ele forma a maioria das plantas que existem no planeta, porque esse grupo forma flor e fruto. Ou seja, toda planta que você vê que tem flor e fruto é uma angiosperma. Então, assim surgiram as plantas. Agora vamos ver como surgiram os animais. Então, se as plantas vêm das algas, que são protistas, os animais também vêm dos protistas, mas só que eles descendem de um protista flagelado, chamado de coanoflagelado. E essa é a teoria colonial. Segundo essa teoria, os coanoflagelados se agruparam e formaram, então, um ancestral multicelular. Esse ancestral, ele começou a se diferenciar. Veja que essas células, elas têm a cor diferente das outras células. Então, essa diferenciação permitiu gerar o primeiro animal, que, segundo os cientistas, pertence ao grupo dos poríferos, ou seja, os animais mais antigos do mundo são esponjas do mar. Então, qual a principal evidência que permite fundamentar a teoria colonial? É porque coanoflagelados, eles são muito parecidos com coanócitos. O que são coanócitos? São células provenientes de esponjas. Essas células, elas batem os seus cílios e permitem que a água entre na esponja e a esponja consiga se alimentar. Então, existir essa célula na esponja é um indício que os primeiros animais vêm de um coanoflagelado. Então, observem aqui, a estrutura de uma esponja e aqui o coanoflagelado, que faz com que a água se movimente para dentro da esponja. E aqui o coanócito e aqui o coanoflagelado, mostrando que essas células são muito próximas, sendo essa a evidência mais forte da teoria colonial. Então, os animais se dividem em 35 filos, entretanto, nós temos 9 com mais importância, sendo, observem aqui, o ancestral multicelular flagelado. Aí o primeiro grupo foi o dos poríferos, esponjas. Depois, quinidários, que são diblásticos, ou seja, possuem 2 tecidos, endoderme e ectoderme. Depois, os platelmintos, que são triblásticos, possuem 3 tecidos, ou seja, aqui aparece um músculo, então possuem endoderme, ectoderme e mesoderme. Aí, nemateumintos, ou filo nematoda, que possuem pseudoceloma. Molusco, anelídeo, artrópode, equinodermata e os cordados. De quinidária a artrópoda, eles são protostômios. O que é isso? É quando o blastóporo origina primeiramente a boca. Estrelas do mar e cordados, o que são cordados? Todos os vertebrados. Eles são deuterostômios, ou seja, o blastóporo origina primeiro o ânus desses animais. Então, nós estamos aqui, no filo Chordata, que é dividido em 5 classes. Vamos lembrar evolutivamente. A primeira classe que apareceu foi a dos peixes. Depois, a dos anfíbios. Depois, os répteis, as aves e, posteriormente, os mamíferos. Então, nós somos do filo Chordata, da classe dos mamíferos. Além disso, nós também somos primatas, ou seja, nós somos animais que está no filo Chordata, classe mamífero e ordem primata. Então, os primatas, eles se dividem em 2 tipos. Os prosímios, que são animais menores, com o cérebro menor do que o nosso. E também eles têm membros plantígrados, ou seja, as mãos são
muito similares aos pés. Não tem uma forte diferenciação. E também nós temos o grupo dos antrópodes, que o homem faz parte. Agora só perceba, muitos falam que o homem veio do macaco. E isso não é verdade. Segundo a teoria da evolução, nós não viemos do macaco. Observem aqui, o homem e o chimpanzé, que é o mais próximo ao homem na história evolutiva, mas nós temos ancestrais comuns. Ou seja, há cerca de, 10 milhões de anos atrás, 8 milhões de anos atrás, houve uma divisão na escala evolutiva, no qual esse ancestral formou tanto um grupo dos chimpanzés, como também formou o grupo dos hominídeos, que posteriormente gerou o homem. Então agora vamos conhecer um pouco mais sobre os hominídeos. Então, os hominídeos, eles têm a sua origem na África, veja. Segundo as teorias, a hipótese mais aceita é que a origem dos hominídeos foi na África. Eu sei que esse conteúdo não é muito debatido, inclusive nas escolas, que deveria ser mais falado sobre isso. E muitas vezes as informações sobre eles, elas chegam erradas. Mas o que é importante nós sabermos? Primeiramente, hominídeos existiram? Sim. Como sabemos que eles existiram? Ou seja, outras espécies de seres próximos ao homem, mas que não são da espécie Homo sapiens. Quais evidências? É porque cientistas descobriram fósseis desses organismos. Dentre eles, podemos citar, por exemplo, os australopitecos. Se vocês observarem aqui, é bem próximo ao crânio de um humano. É meio que uma transição entre um crânio de macaco e um crânio de humano. Então, observem ele aqui na imagem 11. E esse organismo, ele apareceu há cerca de 4 milhões a 1 milhão de anos. Logo depois, está aqui, o Homo habilis. Vejam aqui o crânio do Homo habilis, que é muito mais próximo a um crânio humano do que o crânio do Australopithecus, mostrando assim uma evolução. Então, está aqui o Homo habilis, em verde, também só ficou restrito à África, só habitou a África, entre 2,5 e 1,5 milhões de anos. Posteriormente, apareceu o Homo erectus. Esse aqui já é bem mais próximo ao crânio de um humano. Veja aqui a semelhança com o crânio humano da nossa espécie Homo sapiens. Ele estava presente entre 2 milhões e 300 mil anos atrás, e ele passou a migrar. Veja, ele saiu do território somente africano e também apareceu na Europa e na Ásia. Um grupo dele, da Europa, do Homo erectus, gerou o Homo sapiens neanderthalis, que é um organismo próximo ao Homo sapiens, que viveu cerca de entre 250 mil anos e 30 mil anos atrás. Ou seja, é uma história bem recente na Terra. E também foi gerada a partir do Homo erectus. Observem aqui, o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie humana. E ela habita todos os continentes, observem, e existe entre 130 mil anos atrás até os dias atuais. E observem aqui o crânio do Neanderthalis e aqui um crânio humano atual. Espero que tenham gostado dessa última videoaula e também da disciplina em si. Aqui estão as referências das imagens que foram usadas nessa aula. E aqui os textos para que vocês melhor consigam compreender estes assuntos. Tudo de melhor, um abraço e boa sorte!